Sim. Vamos convidar a Pietra. Esperando a Pietra entrar. Boa noite, Lucas. Boa noite, Clara. Oiê! É, Oiê! tudo Gente, bem? assim, com a possibilidade de colocar um filtro, com certeza eu vou colocar um filtro hoje, gente. Deixa eu colocar um filtro bem peru, assim, uma coisa assim, bem. Vou Ai, ajeitar estou aqui com a questão. bronzeada. Deixa eu ver esse. Curti. Tá Então, aí. eu tentei me maquiar, não deu certo. Falei, essas olheiras estão muito grandes, eu não sei me maquiar, as olheiras não estão sumindo, vou falar, botei filtro. Acabou, vai Gente, filtro que mesmo. isso? Os filtros estão aí para deixar a gente maravilhosa, nem ligo. E assumo, me julguem. Pra que ter trabalho de se maquiar, gente? Vamos botar filtro, né? Tá facilitando nossa vida. Exatamente, tamo junto. Como você tá, Isa? Obrigada pelo Também convite. você, nada. Por favor, ser presente para quem não te conhece aí. Então, meus amores, boa noite. Assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Clube Leitura RJ, na pessoa da Isa, essa amiga muito querida, pelo convite. Pelo convite para essa entrevista. Na verdade, um bate-papo onde a Isa perguntou assim: você conta tudo? Eu falei, conto tudo, não tem problema nenhum. Bom, para quem não me conhece, eu sou Pietra Fombretti, sou escritora. Há mais tempo do que eu consigo me lembrar. Mas falando sério, meu primeiro livro foi publicado em 2010, foi uma produção independente, foi lançada na Flip de 2011. Foi um livro de poesia, o Incertos Boêmios. E assim, acho muito gostoso falar desse projeto. Porque eu comecei escrevendo poesia, eu comecei escrevendo histórias que eu jamais coloquei, né, na rua. E hoje em dia eu penso que, caramba, eu tenho que dizer isso, meu Deus, assim, o livro foi lançado na Flip, né? E o que é a Flip hoje pra gente, né? Um encontro maravilhoso de autores incríveis. Em 2017, na verdade, eu tive coragem de, pela primeira vez, colocar as minhas histórias de ficção para público externo, para a galera propriamente dita, e aí publiquei Dark London, Contagem Regressiva, que é o conto que dá origem à série Dark London, que é uma série de fantasia urbana, literatura fantástica, com todo um background policial que não me foge definitivamente. Publiquei antes, como coautora, alguns livros de poesia também, o Sem Fronteiras pelo Mundo, o Arte Feminina, a Cultura Feminina, a Arte de Ser Mulher, com a mesma editora. Fiz parte de um livro de contos de terror, junto com um grupo que participou de um workshop muito incrível, organizado lá no interior de São Paulo. A gente passou um final de semana inteiro aprendendo muito a respeito de literatura, de escrita, da carreira literária propriamente dita. E o livro, que é Um Ótimo Dia para Morrer, foi lançado em e-book pela Amazon. E conta com a participação de 11 autores que estavam começando suas carreiras, né? Um deles foi, assim, lindamente publicado e foi um dos autores mais vendidos da Bienal de 2019. Foi o Pablo Zorzi, um amigo muito querido do Sul. E esse livro, assim, eu tenho um conto lá, o Provas e Expiações. Organizei algumas antologias. E meu trabalho mais recente, acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, é a Prisão de Sal, com o Arlindo Neto, que é meu amigo e autor e parceiro de escrita maravilhoso, que está aqui com a gente, provavelmente. Você é tão maravilhosa nos seus resumos sobre você que você já matou 3 perguntas minhas. Pode fazer de novo, não tem problema. Eu Eu vou fazer porque argumento. o pessoal vai entrando, quem entrou atrasado vai saber no meio da entrevista. Sem problema. Me fala então, o que te levou a escrever
Assim, o que te levou a começar a escrever? Qual foi seu incentivo? Lá nos primórdios que você fala? Lá nos primórdios. Quando você começou a escrever, assim, mesmo que fosse num papel ou no computador, o que te levou a escrever? Então, Isa, eu tenho uma mente muito fértil, muito, assim, esquizofrênica, eu diria. Assim, é como se várias vozes, vários personagens, assim, falassem comigo o tempo todo e pedissem, coloca a minha história, escreve o que eu tô sentindo, coloca isso para fora. E aí, isso aconteceu mais ou menos com 11 anos de idade, com uma influência muito grande dos meus pais, da minha mãe, que vivia me presenteando com o que eu mais amo na vida, que são livros. Né? Eu lembro de coletâneas que ela me presenteou sobre o folclore brasileiro, assim, uma coletânea que eu passei para frente, inclusive para um sobrinho. Eu tive o carinho de passar para um sobrinho para que ele conhecesse um pouco, né, do nosso folclore, assim, vários books maravilhosos, outros romances. Então, assim, eu lia muito. E aquelas histórias passeavam por dentro da minha cabeça e eu tinha ideias através delas, né? Eu via muito seriado de Uhum. ficção científica, de fantasia, Voyagers, Star Trek. Eu batia papo com vários amigos meus no colégio que eram tão nerds quanto eu. E, assim, tinha aquela perturbação, né? Não, eu preciso colocar isso para fora. Era como se algo crescesse dentro de mim e eu quisesse colocar para fora. Então, assim, tinha essa ansiedade interna e tinha o estímulo dos meus pais, dizendo, não, coloca para fora, escreve, eu quero ver o que você tem para escrever. E eles queriam que eu mostrasse para eles, né? Meu pai escrevia poesia também e ele, assim, queria que eu mostrasse para ele as coisas que eu escrevia naquele momento. Obrigada, Luiz. Eu não sei se pode ter. Eu acho que é assim que pronuncia. Luiz, amorzinho de Muito pessoa. obrigada pelas boas-vindas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Pra quem E não a minha. sabe, o Luiz também ajuda nas publicações aqui. É eu, Mari Luiz aqui. Ele já fez uma entrevista no sábado passado, retrasado. Também arrasou. Satisfação estar aqui com vocês. Então, assim, a grande influência, Isa, foram os meus pais e esse estímulo mesmo à leitura desde muito jovem, né? E aí Uhum. eu posso pegar desde as primeiras lembranças que eu tenho dos livros de folclore que a minha mãe me deu, até O Pequeno Príncipe, dado pelo meu pai, Memórias de um Cabo de Vassoura, do Orígenes Lessa, os livros do Pedro Bandeira, que é meu ídolo até hoje, assim, a série Os Caras, que assim, acho que todo mundo da minha geração leu e foi completamente apaixonado por isso. Assim, histórias de ocultismo, histórias mais assim fantásticas que me levam para esse caminho de hoje. Então, assim, foi lá com 11 anos de idade. Muito tempo. Nossa. Eu já vou até pular a próxima pergunta, porque eu já ia te perguntar com quantos anos você começou a escrever. Você acabou de responder. 11 anos. Ah, mas não 11 tem anos, problema. novinha. Eu argumento, imagina. Não tem problema, não vou estragar sua pergunta. Longe de mim. Você não estraga nada. Foi com 11 anos e, assim, eu escrevia a respeito das coisas que tinham acontecido comigo. Era uma época que as meninas da minha idade escreviam diários. A gente pegava as agendas e a gente pedia para a galera escrever o que elas achavam da gente, fazer uma dedicatória, né, no dia do Sim. aniversário. E em todos os dias tinha lá o que tinha acontecido com a gente, as coisas mais importantes. Eu começo a escrever por conta disso, até no momento em que eu transformo isso em poesia. Né? E aí surgem as primeiras poesias, mais ou menos com 11 anos de idade, e o bate-papo com os amigos do colégio, principalmente, do curso de inglês, do balé clássico, da dança, acabam me levando para escrever o que a gente hoje chama de fanfic. Né? Eu comecei escrevendo fanfic até colocar as minhas histórias em um caderno espiral. Não era computador, não era máquina de Não. escrever, era um caderno espiral. Ah, legal. Vocês estão servidos de vinho, gente? Adoro. Não consigo Ah, meu escrever Deus. sem Não, vinho. ó, eu tô na água hoje, porque da última Ô, vez eu tava no chá, mas a caneca continua a mesma. oh, gente! É a caneca do Gente, meu para quem não livro. é a caneca do livro dela, para quem não sabe, eu sou xodó, né? É minha xodó, ela é guardadinha. Eu não uso ela sempre com medo dela quebrar, pra você ter Vai noção. quebrar. Né? Eu uso só em momentos especiais, como hoje.
Oi, gente, obrigada pelo carinho que você sempre teve por mim, desde sempre, desde o primeiro momento. Gratidão de A verdade. fantasia, então, tá guardada com as 7 chaves, assim, no meu armário, assim, que eu tô esperando, assim, uma próxima oportunidade de aparecer com a Alex. A Tô gente vai usar assim, de ó, novo. A gente vai usar de meu Deus novo, do não tenha céu, dúvida. O meu lançamento, coração. assim, Profecia das Eras, que é o que segue com contagem regressiva, assim, vai vir com uma edição linda, combinada com contagem regressiva e vai vir com, nossa, vai vir com muito da Alex. Gente, a E eu vou Alexandra é desfilar segurando o livro, assim, pela Bienal de novo, eu espero, assim. porque ela fez isso, Quando gente. Ela fez eu, isso. Essa eu fiz pessoa. assim, ó. Botei assim, eu botei aquela capa linda, maravilhosa, que é igualzinha essa aqui, e fiquei, gente, comprem, comprem. Sim. Me chamavam de Chapeuzinho Vermelho as crianças, mas eu falava, eu tirava foto com elas e tava lá com um botão aqui e o livro aqui, assim, ó. Vamos fazer propaganda com as criancinhas também. Era engraçado, né? Porque assim, a Alex tem essa capa vermelha, é a capa do livro, e assim, as crianças na época da Bienal de 2017, quando o livro foi lançado, as crianças confundiam com a Chapeuzinho Vermelho e a galera assim, mais Uhum. adolescente, confundia com os Volturi do Crepúsculo, né? Era Ah, engraçado isso. Querendo ou não, era fantasia, chamava também, meu Deus, o que eu vou encontrar com isso, né? Tinha várias histórias muito gostosas daqueles dias. Foi incrível. a Mirella falou, vale até um remember da foto do Isa. Vale! Eu faço um Vale! lá no Curiosamente Nerd, um dia eu vou fazer lá. Que eu Ah, por vou. favor, faça. Quem não me segue, segue lá Curiosamente Nerd, por favor, gente. Eu sou de lá, mas eu sou daqui também. A gente é todo coração, todo amor. Sim. Eu conheci a Mari fazendo eventos, de repente eu conheci a Mari me mudando para cá e Beijo, Mari, foi, querida. foi muito maravilhoso porque ela me ajudou numa transição espetacular, os eventos dela espetaculares, o clube é espetacular, essa família é espetacular e você faz parte dela e transformou isso mais espetacular ainda. Muita gratidão, Muito viu? obrigada por fazer parte dessa família e eu espero que mais gente entre. Deixa eu contar um Gente, quem é segredo, do Rio, então, sobre o clube. Já que você está conte. falando sobre o clube, a Mari está aqui com a gente, o pessoal do clube está aqui. 2019, final de 2019, antes de começar essa coisa toda da pandemia aí no início de 2020, vocês Uhum. fizeram uma comemoração no final do ano. E assim, teve como se fosse um bolo e assim, algumas capas de livro fincados como se fossem velhinhas e bilhetes e tal. Eu tenho o meu até hoje. Tá no meu Uhum. mural. Tá no Eu meu tirei mural para com você, todo eu carinho. peguei, eu falei, eu vou levar para Pique. Elas, na verdade, a gente encaixou, elas encaixaram nos cupcakes. Tinha um Exatamente. bolo e tinha uns cupcakes, assim, cada cupcake com uma capinha de uma das autoras, né? Muito Dos valor. livros das autoras do clube, que a gente ama tanto vocês que a gente quer mostrar esse amor a todo custo e as meninas capricharam nessa coisa. E todo final de ano, para quem não conhece o clube, todo final de ano a gente tem uma festa de confraternização, que assim a gente faz. Agora a gente está fazendo churrasco, né? Tem Oh, a sim. bag também, ó. O Luiz lembrou, tem bag, gente, com livro. Bag assim que vem às vezes com 1, 2, 3 livros maravilhosos, espetaculares. Gente, vem pro clube, vem pra gente e vamos Gente, continuar a Clube Leitura entrevista é que a gente já vida. tá falando Clube do clube. Leitura é vida. A verdade é essa. É o momento do Clube merchan. Leitura é E aqui, vida. a Pietra ajuda. Não tem problema nenhum, porque eu me sinto parte dessa história. Assim, eu tenho que... Assim, eu realmente sou grata a todo o carinho, a todo o apoio desde sempre. Não dá para não dizer o quanto vocês fazem parte da minha vida desde o primeiro momento. Desde o momento em que não existia leitor nenhum, até o momento em que os leitores começam a aparecer, o contato começa a rolar e a carreira começa realmente a despontar. Então, assim, as pessoas falam, mas quando você ficar super famosa, você vai esquecer da gente. Quem me conhece como a Isa sabe que isso jamais vai acontecer, né? Ah, Ficando não esquece. ultra, ultra mega power,
famosa ou continuando a divulgar a divulgar os nossos trabalhos ou continuando exatamente onde eu tô, não vai fazer a menor diferença. O carinho e a gratidão são os mesmos para vocês. Assim, é o momento de dizer muito obrigada, de verdade, por E a tudo que gente, vocês fizeram por mim. a gente mal pode esperar para a gente voltar ao novo normal, mas vamos voltar ao quase normal, né? Com cuidados, óbvio, mas todo mundo vacinado, né? E a voltar com esse amor que a gente tem, a poder abraçar os outros, a poder trazer os autores para conversar com a gente, para a gente mostrar a obra de vocês e as pessoas, mais pessoas conhecerem vocês. Porque às vezes por exemplo, eu fui te levei para o clube, né? Eu falei, vamos lá, vamos, Pi, vamos para o clube. Sim, Aí sim. você, vamos, eu topo. Você Topo, topou, sim. e pronto, ó, viu? Mais uma para o clube e ficou mais completa a família ainda. Com certeza. Deixa eu te perguntar, Pi. Vamos lá, você falou que você assistia muito filme de sci-fi, né? De fantasia, essas coisas assim, que provavelmente foi o que te inspirou a começar a escrever, né? Bastante. O seu livro. Então, Bastante. assim, qual o seu gênero, dentre todos os gêneros, qual o seu gênero favorito? Porque eu sei que você já escreveu conto de terror, fantasia, que é meio sci-fi, podemos dizer assim, meio ficção científica com fantasia, né? A gente já fez um evento juntas de Sim, fantasia e foi ficção lindo. científica, Foi lindo. que foi lindo, gente, foi mesmo. Foi sim, E, foi um então, qual sucesso. é o seu gênero favorito, assim, de todos eles? Então, quando eu vou escolher algum gênero para ler, normalmente é fantasia ou é policial. Normalmente eu tô Uhum. dentro desses dois gêneros. Eu tenho um carinho muito grande pela ficção científica nacional. Assim, eu tenho autoras que são minhas amigas e que me mostraram livros incríveis, como a Sofia Zobes, que tem um livro maravilhoso. Que eu fiquei completamente apaixonada, tô louca pelo segundo livro. Ele tem um nome grande, Novas Verdades, Um Único Amor, algo assim. Eu sou péssima, minha memória anda péssima, mas assim, é da Soverzowski, que é uma autora do Paraná, que é uma querida, uma amiga hardcover, né? Somos hardcovers, já explico o que é isso, me cobra a explicação. O Incompletos, da Sabine Mendes também, que é maravilhoso. Então, assim, quando eu penso em gênero favorito, eu penso em policial, e aí é muito inspirado, tem uma relação muito grande com a Ana, que é minha prima, que foi uma pessoa que me entregou esse gênero assim de bandeja. Na fantasia, que vem muito da TV, vendo Star Trek lá nos primórdios, a série clássica de 66, vendo Voyagers, que é uma série que era sobre viajantes do tempo, que já foi extinta, mas a galera encontra na internet. E agora lendo ficção científica, e ficção científica de qualidade nacional. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo isso, definitivamente. Então, policial, ficção científica, fantasia. E aí todos os meus livros têm um dedo um pouco pesadinho assim pro terror. Eu aprendi a trabalhar isso de uma forma bem gostosa. Eu gosto dessa coisa mais densa, mais sombria. Eu curto isso. Show. E para escrever, tu tem uma rotina, exemplo, assim, você tem um lugar específico para escrever, ou tipo assim, ver a ideia, você escreve no papel, ou tá no computador, prefere escrever no computador, assim, quantas horas normalmente você se dedica para escrever? Se você tem tipo um time, não, ó, vou escrever por 1 hora, ou não, vou escrever por 2 horas, vou escrever por 3, ou não, vou escrever até onde der e assim vai. Se você usa música e se você tem um período do dia para escrever, assim, conta como é que é a sua rotina de escrita. Certo. Então, a minha mente criativa funciona à noite, então eu normalmente escrevo à noite. Assim, entrar às 7, 8 horas da noite e virar madrugada escrevendo. Ah, Minha capacidade criativa realmente tem essa conexão com a noite. Com relação à rotina de escrita, como hoje eu não me dedico única e exclusivamente a ser escritora, eu ainda tenho outra profissão,
Eu faço isso à noite, quando eu chego do meu outro trabalho, e eu faço isso nos intervalos em que eu estou em trânsito. Porque, assim, quando você está escrevendo alguma coisa, e é até legal falar do processo de criação de Prisão de Sal, ele foi criado inicialmente em trânsito, né? A história, o plot, propriamente dito, ele foi criado em trânsito, comigo conversando com o Arlindo e eu dizendo, olha, isso veio em mente, olha aqui, eu escrevi isso, e passando para ele essa coisa da escrita em dupla, a quatro mãos, é uma coisa mágica, uma coisa que você precisa ter uma conexão incrível, e é o que nós temos e que rolou. Você perguntou da música. Eu posso te Você falar escuta que muito. todos os meus livros têm uma trilha sonora. Se você for ler Dark London, se você for ler Provas e Expiações, que é o conto de Um Ótimo Dia para Morrer, se você for ler os poemas, se você for ler Prisão de Sal, se você for ler Evolução, que é o livro que vem na sequência, se você for ler Profecia das Eras, você vai acabar encontrando todas as playlists deles no Spotify, porque é algo que a gente faz questão de fazer, de colocar, de disponibilizar. Uhum. Cada cena tem uma trilha sonora. E quando eu escrevo propriamente, às vezes eu uso essa trilha sonora, porque me conecta muito com o personagem, mas às vezes eu também uso alguns canais de YouTube que tem aquelas elevações de onda alfa que faz você entrar em nível de foco e concentração muito, muito forte. Então, às vezes, quando eu preciso me concentrar em algo que é definitivamente complexo, eu acabo escrevendo com isso, entende? E tem funcionado, tem dado certo. Quando eu escrevo em parceria, eu escrevo em silêncio, porque eu realmente já tenho a voz, né, do autor, eu já tenho a voz de Arlindo, no caso, trabalhando comigo, então a gente raramente escreve com música. Ele escreve com um lenço. Ele pode contar isso para vocês. Arlindo, contei, foi mal. Lenço. Ele tem um Com lenço da lenço. criatividade, gente. Meu Ele tem um lenço da objeto. criatividade. É tipo como se fosse um objeto da sorte, né? No caso, é um Sim, objeto da criatividade. exactly. Interessante. Olha só, eu não vou contar assim o contexto desse lenço, porque assim, eu penso que talvez você queira bater um papo com ele em algum momento pelo clube. Eu acho que é melhor eu não dar o spoiler, eu acho que é legal ele contar, mas tem esses objetos da sorte, sabe? Tem uma Uhum. ágata azul, que é uma pedra que assim, é a pedra do chakra da comunicação, então ela tá sempre junto comigo, tem cristais sempre junto comigo, tem vinho sempre. Então, assim, é meio que essa rotina é desse jeito, e é à noite, sempre é à noite. Certo. Qual foi a sua inspiração para escrever Dark London? Consequentemente, as sequências, né? Então, eu queria que ela tivesse aqui. Eu acho que eu não sei das pessoas que entraram até o momento, mas Dark London ele surge de um jogo de RPG online. Ele surge de uma história que eu criei para um jogo de RPG online, onde alguns amigos jogavam comigo e a gente precisava de um plot porque a gente chamava de Clã dos Anjos, né? Eu criei esse plot, criei a história da profecia e a gente começou a jogar. E aí parte disso veio do jogo de RPG. Ele tem uma construção. Dark London, na verdade, tem uma construção e um background que é de RPG. Quem joga vai conseguir identificar isso. Ele veio de um jogo e ele é a continuação, na verdade, dessa história. Na verdade, ele é a ampliação dessa história. Né? Várias pessoas jogaram com o Clã dos Anjos naquele momento. Assim, eu devo muito à Luciana, eu devo muito ao Alan, que são pessoas que construíram isso junto comigo, a Briana, ao Pet, que são pessoas que assim usam pseudônimo. Eu realmente não vou nem explanar e dizer o nome, mas assim, eu devo um carinho enorme a essas pessoas, porque essa história que era incipiente lá no início acabou se transformando na história que hoje é Dark London,
né, com personagens diferenciados, com histórias cruzadas, com alguns núcleos aí envolvidos. Então, veio de um jogo de RPG. Veio de uma Ah, que história. legal. A Arlindo tá falando aqui, não fala do meu lenço. Ô, fala. Arlindo, a gente já parou de falar do seu lenço, mas depois você vai me contar essa história no privado, porque eu vou querer saber que coisa é essa. Que lenço da sorte que eu quero arranjar um para ver se eu consigo algum objeto aqui da sorte. Que já vi que tem objeto que não falta aqui, né, gente? O Gente, cenário tá montado aqui. isso, você não tá entendendo. Esse lenço funciona de um jeito que, assim, tem uma magia aqui naquele lenço. Tem uma magia. Não fala do Ele meu vai ter que lenço me aqui, não contar. falo. Ele vai ter que me contar o segredo depois. Não precisa contar agora, não, mas ele vai me contar depois. Fala então, dá um resuminho então, de novo, para quem não estava aqui presente no início, quais são as suas obras? Dá o nome delas, onde ela pode ser encontrada, essas obras que você publicou já. Ok, vamos de trás para frente. Então, Dark London, Contagem Regressiva, é esse aí. Essa eu faço propaganda. Ela faz a propaganda, é um pocketbook, é um livro que você carrega na bolsa, é um conto que dá origem à série Dark London. Ele é fininho, você consegue ler em 2 horas, enquanto você espera na fila do banco, na consulta com o médico. E assim, você normalmente vai querer assim, dar uma mordida no meu pescoço e dizer, cadê a continuação? Né? E aí, conforme da continuação, eu vou jogar a responsabilidade para outra pessoa. É lógico que eu preciso sair dessa, vocês desculpem o Arlindo, porque a gente iniciou o projeto de Prisão Mensal e eu dei um pause no Profecia das Eras, que está com 70% do livro escrito, mas tudo bem. Ai, meu Deus, Arlindo! Coisas que a autora confessa. E aí tem um problema, né, cara? Se vocês se apaixonarem, eu espero que vocês se apaixonem por Prisão de Sal, vocês vão querer a sequência dos dois. Então, assim, vocês vão me dar um trabalho com algo que eu amo fazer. Então, já gratidão desde sempre. Eu já estou chorando aqui, que eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu estou esperando já uma sequência, eu vou ficar esperando a outra, né? Mas tudo bem, vamos lá. Assim, provavelmente as 2 sequências saem juntas, né? Vai ser uma explosão. Tem Um Ótimo Dia para Morrer, que é um livro que, como eu falei, é um livro de contos que foi originado de um workshop de terror, de imersão em terror, que eu e mais 10 autores que eram iniciantes fizemos em São Paulo, organizado pela Cássia, do Publish News, maravilhosa, com a Mariana, que era a época da HarperCollins, com o Rafael Montes, com a Ilana Casoy e com o Santiago Nazarian, que são assim, escritores de romance policial, de terror e de crimes reais. Né? Foram 3 pessoas incríveis e fundamentais na minha formação como escritora. Então, desse encontro saiu um livro, que é o Provas e Expiações, ou que é o Um Ótimo Dia para Morrer, que tem Provas e Expiações, que é o meu conto, e ele está disponível na Amazon também. Ele não tem uma versão física. Dark London tem uma versão física que você descola ele comigo, sem problema nenhum. É super fácil. É só acessar. Vou tentar abrir aqui, gente. Ó, é esse aqui. Isso. Não dá para ver direito, né? Tá horrível, né? Mas eu juro que eu tava tentando abrir. Gente, vocês podem encontrar na Amazon. Maravilhoso também. Assim, tem contos de nós 11 que participamos desse evento, que assim foi um diferencial na nossa carreira, foi um diferencial na nossa vida por conta da troca de experiência com esses 3 autores maravilhosos, com a Mari, que é uma editora incrível, e com tudo que a gente conseguiu aprender a respeito da inserção do terror dentro das nossas histórias ou da construção, né, de histórias de terror. Então, assim, foi ímpar na minha vida. Carinho muito grande pelo grupo que teve lá. A gente tem um grupo até hoje de amigos que a gente compartilha histórias. Inclusive, tem uma delas, a Vera, que está concorrendo a um prêmio da Aberst nesse momento. Então, assim, ela tá concorrendo a um prêmio da Associação Brasileira de Escritores policiais e de terror. Então, assim, deem toda essa força pro terror, pro suspense, pro policial nacional, porque, assim, são autores incríveis. A Vera foi
uma das minhas parceiras dentro desse workshop. Antes de escrever tudo isso, eu escrevi um livro que ainda não foi lançado, que ele é o livro de lançamento previsto em calendário depois de Prisão de Sal, que é o Evolução, que a Ana, que provavelmente está aqui com a gente, eu vi ela um pouquinho mais cedo aqui entrando, ela foi revisora, foi beta desse livro, ela é apaixonada pelo Evolução. Evolução é uma distopia. Vai ser disponibilizado na Amazon no segundo semestre, vai ser disponibilizado uma versão física também. Eu não consigo não disponibilizar versões físicas. Tudo isso, gente, é de forma independente, tirando o que foi feito a partir do workshop, que foi trabalhado com a Cássia, né? Na Santa Rita de Cássia Produções. Tenho livros de poesia também, Poesia Feminina, Arte de Ser Mulher e Sem Fronteiras pelo Mundo, onde eu tenho poemas escritos. Tenho um poema também escrito no concurso de novos poetas de 2018, se eu não me engano. O Arlindo também tem um poema incrível chamado Viúva Negra, dele, né, na real, do Arlindo, também dentro desse material. São livros diferentes, são anos diferentes. Tenho Incertos Boêmios, que é um livro de poesia experimental, que foi um projeto com amigos do teatro. Eu fiz teatro, fui atriz durante um tempo. Um prazer enorme, eu amava estar em cena, amava encarnar personagens, e assim, Certos Boêmios foi feito com a galera do teatro, com pessoas que hoje são historiadores, são professores, são dramaturgos, são atores. Então, assim, tem muita coisa diferente ali colocado. A gente fez um evento de lançamento na Flip, que foi feito junto com a Drica Bitarello, que é uma autora de fantasia de Cabo Frio. Então, assim, foi muito gostoso. A gente fez um podcast na época dos primórdios lá do podcast, né? Transmitido diretamente da Flip. Foi uma delícia. Acho que é a primeira vez, cara, que eu conto essa história. É a primeira vez que legal! É sério. Exclusividade! Sim, exclusividade total, assim. Eu tenho um carinho enorme pela Drica. Ela tem livros incríveis. Ela tem uma série incrível de fantasia. E escreve muito bem, assim, foi um convite dela muito carinhoso, que a galera de Incertos Boêmios, assim, topou na hora, né? E foi lançado só em plena Flip. A gente se achou na época. Assim, o livro foi esgotado, assim, a gente acabou não fazendo. Caramba! Foi esgotado naquela época. Que legal! Sabe aquela coisa de você, autor muito novo, sabe? Abordar a pessoa. Então, gente, eu sou escritora e, assim, esse aqui é meu trabalho. Eu tô vendendo a tantos reais. Você quer conhecer meu trabalho? E, assim, a galera na Flip tá super disponível para isso, né? Quem visita, apesar dos grandes nomes que circulam na festa literária, uma festa internacional, extremamente respeitável, existe muito valor, né, para o que circula nas ruelas de Paraty, né? Então, assim, foi um início com muito carinho. Tem outras coisas que não foram publicadas e que, assim, tem material na Amazon, tem A Origem da Escuridão, que é um policial na Wattpad, que é originário de um conto que eu escrevi com Marcelo Costa, que apareceu aqui mais cedo também. Não sei se ele está por aí ainda. Tem Nas Teias do Impossível, que também entrou no Wattpad, é um romance musical. Eu tenho alguma dificuldade para escrever romance, eu sou muito escritora da fantasia, assim, do suspense, dessa coisa mais policial, mas assim, eu tenho um carinho absurdo por esse roteiro. Esse roteiro veio na minha mente enquanto meu irmão estava sendo operado por conta de uma apendicite. Então, eu estava no hospital. E aí você perguntou como é que acontece esse processo de criação? Foi num papel de guardanapo, enquanto eu estava almoçando. Caramba, que legal! A ideia de Nas Teias do Impossível veio exatamente desse jeito. E eu falei, eu preciso escrever isso. Conta um pouquinho dos bastidores do showbiz, conta um pouquinho dessa coisa do viver fora do país. Eu passei algum tempo, tive algumas experiências fora, então, assim, eu queria trazer
um pouco disso. Ainda vou escrever, ainda vou finalizar. É um romance inacabado. Esperamos. Ficamos na espera. Ó, já sabem, vão cobrar ela, Ah, ó. vocês Quem gosta de cobram. romance, cobra ela. Gente, pior que eles cobram. Eles cobram mesmo. Eu acho Você me incrível. conta como você já resumiu um pouquinho quando você falou da Prisão de Sal, que é o novo lançamento, né? Que ainda vai sair, né? Vai sair em junho, né? No meio de junho, mais ou menos. Isso, Já sai em tem junho. data? Sai em junho. Não, ainda não tem. Ele tá indo na segunda-feira para a agência para segunda revisão. Já foi feita a primeira, tá indo para a revisão final para poder ser disponibilizado já. Já tem projeto gráfico pronto, vai para diagramação para poder ser colocado para vocês. E você já contou um pouquinho como é que foi escrever com o Arlindo, né? Eu queria saber como é escrever com uma outra pessoa. No caso aí, pode contar com o Arlindo, porque já que ele está assistindo, a gente fala mal dele um pouquinho também. Brincadeira, brincadeira. A gente chama o Arlindo. Sabe o que Arlindo, acontece? beijo. Não tem. Assim, é engraçado, né? Porque as pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas diria, é um desafio. Não, não é um desafio. Foi um prazer absurdo. Porque o que acontece? A gente escreveu Prisão de Sal em 2020, dentro de um período de pandemia, dentro de um período de restrição, de isolamento social, de um momento em que estávamos todos em casa, com muito receio, com muito medo. Então, assim, Prisão de Sal foi um bálsamo para isso tudo. Né? A gente teve a ideia, a princípio, para um livro, para um concurso de contos, né? Era um concurso de contos de fantasia. Ele surgiu como um conto e no momento seguinte o conto estava pronto, a gente estava ok, vamos embora lançar, vamos embora entregar para a editora, né? E aí o Arlindo pega e fala para mim, nossa, olha aqui o que acabou de chegar para mim. E o que tinha chegado para ele era a promoção, né? A publicidade do prêmio Machado da Dark Side, né? E aí ele fala, vamos embora colocar no prêmio? Eu falei, mas cara, é um conto e tal. Ele, então, a gente tem 22 dias para escrever com 40 mil palavras e fazer virar um romance. Topa? Uau. E sabe aquela coisa do tipo, nossa, é uma editora que eu respeito demais, é uma casa editorial que eu respeito muito, assim, eu amo o trabalho da Dark Side. E eu falei, sabe aquela coisa que você pensa, raciocina, 5 minutos, vamos. Ele topa o desafio, eu falei, topo, vamos escrever. Vamos fazer isso virar um romance, vamos colocar com as 40 mil palavras que, se eu não me engano, eram palavras, Arlindo, me corrija se eu estiver errada, por favor, que a Dark Side pedia naquele momento. E, cara, foi um processo intensivo, entendeu? Todos os dias de noite, depois do trabalho, todos os finais de semana, e aí de dia, de tarde, de noite, ou então de tarde nos sábados, depois que a gente terminava os nossos afazeres de organização da casa, né? Porque senão viraria um caos, né? A gente escrevendo. E a gente escreveu em tempo recorde, realmente. A gente escreveu um romance em 22 dias, encaminhamos para o prêmio. Não levamos o prêmio, assim, era uma coisa que a gente poderia levar, como poderia não levar, e assim, eu tô colocando isso de uma forma, assim, bem, bem tranquila, porque a gente fala, cara, a gente quer realmente participar desse negócio, a gente quer fazer parte, a gente sabe que talvez não esteja à altura de um primeiro lugar, mas a gente faz questão de vencer esse desafio, né? De poder escrever, de poder criar uma história um começo, meio e fim, algo que faça sentido para os nossos leitores, que possa ser lido e que as pessoas possam curtir. E foi esse o desafio. Escrever com Arlindo é muito fácil, é muito tranquilo. A gente deu muita risada juntos. A gente, assim, acho que a gente acordava os vizinhos de madrugada dando risada, porque ele desenha muito bem, só que não. Né? Tem os hilários assim, a respeito dos personagens. E a gente trocava várias ideias. E às vezes eu escrevia algo
E eu falei, cara, eu tô escrevendo uma parte policial aqui. Ele, pô, tô escrevendo uma parte de alta fantasia. Beleza, tá cada um focado lá, são 2 horas da manhã. E aí eu falei, pô, terminando aqui, eu vou lá pra dar uma checada. E a gente batia o que um escrevia com o outro. Aí quando você vai olhar, você diz, caraca, garoto, você mudou o plot, você fez, você aconteceu. Mas cara, tá bom pra caramba. Gostei. Tipo, nossa, o que que você fez? Sai da minha mente. Só que naquela coisa, não sai da minha mente, né? Claro que não. Não, A que gente feio. precisa, a gente precisa dessa conexão, né? E é uma conexão que poucos autores têm. Né? A gente precisa dessa união mental, dessa junção de neurônios meus e de Arlindo para poder escrever alguma coisa em parceria, porque assim, por mais que ele mudasse alguma parte do roteiro, ou por mais que eu mudasse alguma parte do roteiro que ele tinha concebido, no final das contas saía exatamente o que nós dois queríamos. Né? Isso é muito gratificante. A gente conseguiu vencer esse momento de pandemia com a produção de um livro que eu espero que vocês curtam muito. Eu não sei o que você vai falar a respeito de Prisão de Sal, mas assim, o processo de criação um pouquinho foi desse jeito. Eu acho ótimo que, assim, vocês dois são autores espetaculares e eu tenho certeza que vai ser lindo esse livro e a sequência dele também, que você já deixou algumas pessoas roendo as unhas, vocês dois, né? Arlindo, gente, para quem está aqui nos comentários rindo da nossa cara, sabe? Aqui, ó. Que é um ótimo poeta. Eu tenho lido os poemas dele que ele tem postado. Ele mandou para mim também alguns e é uma inspiração. Vocês dois são aquilo que eu falei na última live. Vocês dois são inspirações para quem quer começar a escrever. E é muito legal ter vocês dois aqui. Arlindo, vou te cobrar para ir no clube, hein? Se prepara que tu vai aparecer no clube assim que ele voltar. Tu arrasta ele, hein, Pi? Ah, não tenho Eu quero dúvida. ele lá. A gente vai estar junto, não tem jeito, gente. Por conta de Prisão de Sal, a gente vai estar junto por muito tempo. Nós já estaríamos por sermos melhores amigos. E assim, nossa, a experiência de escrever com um cara que é teu melhor amigo, e é o que ele de fato é inigualável, é sem palavras. Então, assim, ele é meu melhor amigo, ele vai estar lá e ele é meu parceiro, ele vai estar com certeza. Oh, E vai fazer vocês darem tanta risada, porque, assim, a Linda é tão divertido, entendeu? É tão ele leve. já me fez rir muito. Ele já me fez rir muito na nossa conversa pré-live. Nossa Senhora, meu Deus, eu Exatamente. chorava de rir, gente. Gente, segue ele aqui, segue a Pietra também, gente, Sim. e aproveitem e vão rir com esses dois, porque vocês dois são muito, muito engraçados. Ele é mais engraçado que eu, gente. Assim, eu saio com umas tiradas, assim, mas o Aline é engraçado o tempo todo. Então, ele é uma pessoa extremamente divertida. Vocês vão ficar completamente apaixonados por ele. Tem jeito, não. Falando em coisa engraçada, eu vou fazer a mesma pergunta para você que eu tinha feito na última Manda. live. Tem algum personagem, já até sabe qual é a pergunta, das suas obras que tenha sido inspirado em alguém? Então, eu vou responder de uma forma bem global. A Prisão de Salsim tem 2 personagens inspirados em 2 pessoas reais. Na verdade, eles não foram inspirados. Na verdade, nós fizemos a composição dos personagens em dado momento, por conta do tom dado a esses personagens, das ações vividas, nós falamos, uau, é essa pessoa e essa pessoa. Caramba, se essas pessoas lerem, elas vão se identificar. Então, assim, não foi uma coisa, vou criar alguma coisa, vou criar um personagem. A Ana deu risada agora. Vou criar algum personagem baseado numa pessoa. Não, assim, os personagens tiveram sua voz, receberam a voz através de nós e nós, do nada, demos conta. Não, é fulano. E assim, foram os momentos que nós mais rimos, definitivamente. A gente não conseguia parar de rir, porque realmente é a pessoa e uma dessas pessoas é muito querida mesmo, assim, é uma pessoa incrível. E, assim, até acho que vai rolar até uma homenagem, assim, nesse caso. Isso, Prisão de Sal. No caso de Evolução,
e a Ana pode tá aí online, ela pode até confirmar, o Evolução que sai agora no segundo semestre, ele é 100% inspirado em amigos meus. Cada Que personagem... legal. Sim. Evolução é uma distopia, é um misto de V de Vingança com X-Men. Se você gosta de cinema, você vai entender. Adoro. Você vai Adoro entender os o que dois. eu tô falando. Né? Ele é um misto de V de Vingança com X-Men, é uma distopia com um pouco de fantasia aí dentro dessa questão. E ele é 100%, assim, os personagens são 100% inspirados em pessoas que eu conheço. Assim, não tem um personagem ali de evolução que não seja inspirado em algum amigo ou em pessoas que eu conheço e tenho algumas críticas em relação ao comportamento social. Né? Nesses casos a gente não diz nomes, a gente não quer nenhum tipo de polêmica, mas acredito que os meus amigos vão se encontrar ali, vão se identificar. A Ana que está aqui, a Ana Vidal que está aqui com a gente, ela foi revisora desse livro, ela foi beta desse livro. Ele vai sofrer uma segunda revisão por uma agência, né, especializada, porque ele vai agora para assim, ser lançado. Ai, olha a paixão dela. Ela é apaixonada por evolução. E sabe o que é legal, Isa? Eu não sei se você vai me perguntar isso. Se você for me perguntar, caramba, eu vou me antecipar de novo. Mas o legal é perceber, através da Ana e através de outros revisores, outros amigos, outros betas, porque assim, o Eduardo Spohr já dizia que assim, se você não entregar o seu livro para outras pessoas lerem antes do público final ler, cara, você é muito trouxa. Entendeu? Porque assim, de uma maneira muito clara, o cara que é teu amigo e que tem a intimidade para dizer para você, olha, tá muito bom, ou então, olha, tem muito que melhorar, você tem oportunidade, cara, de saber isso em primeira mão. Então, assim, mostre para as pessoas, né? O Dudu, que foi meu professor, já dizia isso. Né? Então, assim, a Ana é apaixonada pelo livro e o que me levou a tudo isso. Ela gosta muito de dois personagens que são personagens secundários. É engraçado isso, né? Que você cria os personagens principais e você, às vezes, e o leitor às vezes cria muita empatia ou muito ranço com aquele personagem, de acordo com o que ele acaba representando na história, mas assim, você não vai imaginar que alguém vai se apaixonar por um personagem secundário que você vai criar. Isso aconteceu com a Ana, isso aconteceu com outras pessoas. Isso aconteceu em Evolução, isso aconteceu no Contagem Regressiva. Isso com certeza vai acontecer em Prisão de Sal. Assim, meu personagem favorito. Depois que vocês lerem Prisão de Sal e a gente conversar sobre o livro, vocês vão saber quem é. Entendeu? Vocês vão entender por que eu tô falando. É muito curioso isso, Isa. É muito curioso. Porque assim, a gente cria protagonistas para serem aqueles expoentes, né? E quando você vê, tem uma série de pessoas apaixonadas pelos seus secundários e você começa a pensar nos spin-offs, né? O que você pode fazer em relação a isso para entregar esse carinho para o teu público através dos personagens que eles mais amam. Aproveita e já fala, já que você mencionou que você tem um personagem favorito, menciona ele aqui. Você é time? Eu sou time Antônio. Time Antônio. Eu sou time O Antônio. Arlindo é time. Me relembra. Arlindo, canta aí quem você é time, por favor. Mas assim, eu posso dizer para você, já que ele é apaixonado pela Dora. É uma personagem que ele tem muito carinho. A Ana tá falando do Hadrian. E para mim, a pronúncia é Hadrian, para ela é diferente, é Adrian. Me corrija, Ana, se eu estiver errada, por favor. Mas o Hadrian... Dora! Já tem metade do meu nome. Eu quero ver se eu vou gostar dela também. É porque a gente fala Dora, tem um eco. Não é Dora, simplesmente. É Dora! Uma coisa meio assim. Meio louca. E assim, com esses olhos loucos. E vocês vão entender em Prisão de Sal por que é tão louco assim. É o personagem preferido dele. Eu tava falando do Hadrian, assim, o Hadrian é um dos personagens de Profecia das Eras.
ele é um dos personagens principais de Profecia das Eras. E o nome quem deu foi a Ana. E tem toda uma relação, né, com uma relação pessoal. Para mim, tem uma relação pessoal muito grande também com o Hadrian. Assim, é um daqueles personagens, gente, que eu posso dizer para você que você você vai amar em determinados momentos, você vai odiar em outros. O Hadrian, ele é extremamente controverso, entendeu? Mas ele é, assim, ele é uma das criações em parte ele é uma criação da Ana também. O nome veio da Ana. É o Hadrian Holman. Eu vou escrever aqui para vocês. Não sei se fica fácil. Acho que fica. Depois o Arlindo também, Arlindo. Depois bota aqui de novo o link do Prisão de Sal, tá? Do YouTube, do Book Trailer, que saiu recentemente, né? E eu vou esperar só a Pedro terminar de digitar para fazer uma pergunta bem tensa para ela, sabe? Ui, medo. Né? Eu fiz na última live com você essa pergunta, mas eu tenho que registrar aqui também para deixar mais um lugar registrado. Tá me dizendo essa coisa linda que já está nas minhas mãos. Olha, o meu vinho acabou, eu preciso tomar mais? Porque assim, você vai me deixar bem? Não, calma. Daqui a pouco você toma mais, que você precisa me responder isso aqui. Nossa, responder mas eu para todo mundo. respondo, tranquilona. Essa coisa linda já está nas minhas mãos. E o que eu e muita gente quer saber é quando é que sai a continuação disso aqui, hein? Gente, ela ia me botar em maus lençóis, definitivamente. O Arlindo tá pedindo para você fixar o link, Isa, Então, eu estou tentando, mas eu não sei fazer isso. Arlindo, me desculpa, eu não sei fazer isso, gente. Eu juro que eu estou tentando. Ela tá que nem eu não estou conseguindo. Meu Deus do céu. Eu depois vai soltando o link. Não tem problema. Depois, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou fixar aqui, não. Mas eu vou botar depois lá no textinho que fica da live. Eu vou salvar a live. E aí eu vou editar. Eu vou postar primeiro texto. Aí eu vou deixar do jeito que tá. Eu vou lá buscar o link. Busco o link, volto e posto o link na live. Aí... Agora não foge da minha pergunta, não. Olha só, a Ana falou que a minha pergunta foi muito boa. Não foge da minha pergunta, não. Vai, fala. Carlinhos, peraí, deixa eu... Depois eu vou postar o link. Fala. Então, gente. Quando é que vai sair? Assim, Isa, você não é a primeira pergunta, a primeira pessoa que faz essa pergunta. A Profecia das Eras é mega esperado por todas as pessoas que, assim, ovacionaram. E aí, meu muito obrigada, a galera toda que, assim, curtiu muito o livro. Prisão de Sal segurou realmente o lançamento do Profecia das Eras, até por conta desse processo de criação de uma história, de um plot que era completamente novo. Faltam 30% do livro do Profecia das Eras para ser escrito. Então, assim, com segurança e sem dar falsas esperanças, eu acredito que ele só seja lançado no próximo ano. O Evolução está pronto. O Evolução está pronto. Assim, é um livro que eu acho que vocês vão gostar muito. É um trânsito conhecido até da Pietra, mas é algo diferenciado, é algo quase cinematográfico, né? Uma linguagem quase cinematográfica. O Evolução ele começou a ser escrito como roteiro de cinema e acabou virando um livro. Então, assim, vocês vão ter uma pegada mais rápida, mais assim, diferenciada. E aí, por conta disso, por conta do lançamento de Evolução que está assim, na mesa para sair e a necessidade de finalizar o Profecia das Eras com qualidade de escrita, com os arcos fechados, com tudo que ele merece, tudo que vocês merecem, eu só posso realmente colocar ele para o ano que vem, de fato. Eu realmente não tenho como prometer ele para esse ano. Até lá a gente fica com Prisão de Sal, ficamos com Evolução, né? Correto? Até lá, então... até lá todos os meus amores, meus leitores são meus amores, eu chamo as pessoas assim sempre, com carinho, com respeito enorme. Até lá a galera realmente fica com Prisão de Sal, fica com Evolução, e já
primeiros Am- momentos de Ambos vão 2000. sair, ambos vão sair só em e-book ou você pretende também botar eles Então, em... em junho sai o e-book do Prisão de Sal e a gente vai fazer uma tiragem inicial física a partir de demanda. Prisão de Sal já Uhum, entra assim que finalizar, assim que a gente receber a última revisão, ele já entra em pré-venda pela Amazon, o e-book. uhum, E num segundo momento, provavelmente a partir de julho, entre julho e agosto, a gente faz realmente o lançamento do livro físico. A gente não tem ideia, na verdade. Pode deixar que eu vou ficar. Oh, meu Deus, ele é praticamente um gestor, entendeu? Ele é um personal manager, é aquele cara que diz assim: o cronograma! Olha o cumprimento do ele cronograma! lá, pode deixar que eu vou puxar a orelha dela e ficar em pé. Ai, meu Deus, peraí. No pé para todo o resto. E a Ana falou: vou mandar fazer físico deles dois só para mim. Ana, manda fazer para mim também, que eu quero também. Não, não se preocupem, não se Pede preocupem. na tiragem, a tiragem da tiragem já é meu, hein? Não, Guarda aí, não, porque, olha ó, só, tô esperando. Então, enquanto isso, você tem que me distrair com os outros. olha só, não se preocupem. A gente tem já em cronograma, já tem fixo dentro dos dois projetos. O Arlindo é a pessoa que me assessora diretamente nessa revisão de evolução também. A Ana faz isso comigo também. Os dois terão tiragem física. A gente vai fazer uma tiragem pequena, obviamente, por entendimento dessa demanda, né? As pessoas querem, muitas pessoas querem o físico, tem esse apego, como a gente tem, né, pelo livro físico. Então, assim, vão sair. Podem ficar despreocupados. O Prisão de Sal, provavelmente, entre julho e agosto, depois do lançamento do e-book. E o Uhum. Evolução, provavelmente no mesmo momento. Eu estou preparando o projeto para que os dois livros saiam juntos, tanto o e-book quanto o físico. Vocês vão ter os dois em mãos. Livro, para mim, Vale a tem que pena ser esperar. físico. Vai ser físico, Love. Vai ser físico. Eu agora eu tô aderindo aos e-books também, porque eu sou alérgica à poeira, então eu tenho que, de uma certa maneira, aliviar também, Sim, porque sim. essa pandemia tá difícil para todo mundo, né? E Com aí fica certeza. tudo mais sensível. Mas eu também adoro um livro físico, então, tanto que esse aqui, gente, eu não desfaço, não. Então, os próximos também, quero todos físicos, faço questão de comprar a primeira leva, né? Reserva um para mim de cada que eu vou comprar, E né, gente? o livro físico tem aquele carinho, né? Tem a entrega Tem, da gente para o leitor, tem o autógrafo, tem a foto, tem o cheiro do livro exatamente aqui, gente, ó, eu tenho autógrafo, autografado, olha, gente, com mó muito carinho. carinho. E assim, a galera às vezes pergunta, é engraçado. Ah, você faz o mesmo autógrafo? É padrão para todo mundo? Não, é Não é. super pessoal. É muito pessoal. Ela escreveu na minha frente esse aqui com muito carinho. Eu não vou ler porque realmente é pessoal, é meu, é só para mim. Não vou ler, vai ficar só para mim. Mas com muito amor, eu vi você autografando para várias pessoas quando você me deu esse aqui. Então, assim, eu vi que cada assinatura, cada dedicação era diferente, era pessoal, todas com muito amor. Tem até. A única coisa que eu vou focar aqui, olha o coraçãozinho no final, gente. Coraçãozinho aqui no final. Tá vendo? É muito amor, é muito carinho e eu agradeço muito por você ter esse carinho pelos seus leitores. E eu mal posso esperar realmente para que os outros livros saiam, para que a Prisão de Sal saia e eu possa ter ele. Eu vou pegar em e-book primeiro e a gente vai ficar esperando o físico, mas eu não vou aguentar segurar o coração, eu vou pegar e-book, eu vou correr para Beijo, pegar em Mari, e-book. maravilhosa. Mari, Maravilhosa. linda, Muito obrigada. ela que é a dona aqui do clube, essa pessoa espetacular que ajudou muito na minha vida também. E essa aqui vai ter tiragem,
mais? Você vai fazer mais tiragens? Porque eu vi muita gente cobrando de você que queria uma nova tiragem desse aqui. Então, E ainda... vai acabar 26 segundos, meu Deus, vai acabar a nossa live. Ai, meu Assim, Deus. quantos segundos? 18, 17, Ai, 16, Jesus, você vai 15. fazer o quê? Vai puxar outra live? Vai fazer o quê? Me explica, socorro! Eu não sabia que acabava. Vamos se despedir, então. Depois a gente faz uma nova live. Beijo. Então, ai, meu Deus, Oi. não era pra voltar? Não, era pra, eu chamei você para justo para a gente voltar, para você ter a oportunidade de responder e se despedir, porque o que que aconteceu, gente? O Eu Instagram, não sei, gente, o eu não sei. Não sei o que Instagram rolou. estragou tudo. Como assim? Era 4 horas agora tá. Pois é, Enfim, cara, eu também não entendi nada. Não entendi eu nada falei, dessa. deu uma Realmente, hora, ele cancelou, ele cortou. ele cortou com uma hora, gente. Assim, Cortou. ele faz o que quer, né? Instagram tem vida própria, nosso querido aplicativo. Tem super vida Andar por própria, eu casa. não sei. Eu me perdi na pergunta que tu tinha feito. Eu falei, uai, Então, eu perguntei se você vai fazer uma nova tiragem desse aqui. aham. Vai ter, porque tem muita gente pedindo para você, né? Porque foi pouquinho a primeira. Sim, na verdade, o que acontece? O Dark London Contagem Regressiva, ele teve 4 impressões diferentes. Ele teve a primeira tiragem e depois ele teve mais 4 impressões, né? Eu vou para a quinta impressão, na verdade, quando o Profecia das Eras for lançado, porque ele vai ser lançado com combo. Quando o Uhum, Profecia for lançado, o Contagem Regressiva vai junto. Eu ainda tenho algumas unidades que, assim, milagrosamente foram encontradas em algumas caixas aqui, comigo arrumando para trocar de apartamento. Eu encontrei algumas unidades, então, assim, ainda devem ter uns 12, 14 livros, entendeu? Da quarta impressão. Então, assim, as pessoas ainda podem pegar se quiserem, mas de qualquer maneira, no início do ano que vem, com o lançamento de Profecia das Eras, a gente consegue, as pessoas vão conseguir ter acesso, com toda certeza. uhum, Vai ter tiragem nova, sim. A gente quer fazer um combo com os 2 livros. O que rola é que o Contagem Regressiva ele acontece 3 anos antes dos eventos de Profecia das Eras. Então é legal para você entender como personagens, por exemplo, tão importantes e tão relevantes para a Profecia das Eras se tornaram aquelas pessoas. Né? Então, assim, uhum. tem relevância aí. Quem leu sabe do que eu estou falando. Tá bom, Pi. Então, era isso. Eu espero que você tenha gostado de fazer parte aqui Tem. da nossa live, nossa entrevista. Espero que você tenha gostado. Espero que todos tenham gostado da live. Infelizmente, o Instagram cortou a gente, Ah, o né? Instagram Na com a nossa gente cara de começou de novo, não tem pau. problema. A gente trollou o Instagram. A gente trollou, vai ficar um pedacinho essa segunda parte vai ser salva também, que a gente não pode deixar. E, por favor, se despeça, fala o que você quiser pra gente, deixa o seu carinho, o seu amor. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os componentes do Clube Leitura RJ pelo convite super carinhoso de participar dessa live, dessa entrevista que, na real, é uma entrevista feita por uma amiga. A Isadora é uma amiga que a literatura me trouxe, que os livros me entregaram e que eu vou levar para sempre na minha vida. Muito obrigada por vocês, Clube Leitura RJ, e assim, um carinho, assim, é muito gostoso poder responder as suas perguntas e ter essa troca tão gostosa com você.
eu não tenho como deixar de agradecer a todas as pessoas que em qualquer momento leram algum material que eu escrevi, que tiveram acesso aos meus livros, que me deram feedbacks, que me ensinaram e que me ajudaram de todas as maneiras a ser uma escritora melhor. O trabalho que eu faço é de comunicação com vocês. Eu não faço um trabalho, eu não escrevo para mim. Né? Os personagens ganham vida aqui, mas eles são escritos para vocês. Então, não tem como não agradecer o carinho, não tem como deixar de agradecer a receptividade, as leituras, os feedbacks, ser positivos, negativos, não importa. E aí, falando sobre isso, eu queria convidar todos vocês para curtir o canal do Prisão de Sal no YouTube. As lives que nós fizemos relacionadas ao Prisão de Sal e até essa, Isa, se você quiser e a galera do clube quiser também, pode ficar disponibilizada lá. O canal é Prisão de Sal, vai falar especificamente sobre o livro. Deixa lá a sua curtida, dá o seu joinha nos livros. A gente tem um book trailer super legal de Prisão de Sal lá disponibilizado também, dá para vocês terem uma ideia do que vai vir aí com essa história. Eu tenho um canal também no YouTube, o Pietra Fombretti, tem os book trailers dos meus trabalhos lá. Vão rolar playlists, já tem playlists, na verdade, tanto de Dark London quanto de Nas Teias do Impossível no Spotify, então vocês também podem ter acesso, e eu posso veicular para vocês. Deem um joinha aqui e sigam por aqui também. Antes que vocês perguntem, eu respondo literalmente a todas as mensagens que as pessoas colocam. Prioridade absoluta. Curtam o Arlindo, conheçam o trabalho dele. A gente vai estar junto e a gente vai se encontrar muitas vezes juntos durante essa jornada. Prisão de Sal é só o início de tudo isso. Do mesmo jeito que eu dizia que Dark London que Contagem Regressiva era o início de Dark London, esse é só o meu primeiro trabalho com ele. Tem muito mais vindo aí. Tá bom, Pi. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Obrigada pela conversa, foi ótimo. A mesmo se interrompeu pelo Instagram. Gente, a primeira parte está antes disso aqui. Podem ir lá olhar o resto, é 1 horinha, mais um pouquinho aqui. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. E, Pi, um beijo enorme para você no seu coração. Muito obrigada, viu? Obrigada, galera. Sintam-se completamente abraçados, mesmo estando distantes. Obrigada, Clube da Leitura, pela mensagem linda que vocês acabaram de colocar. É uma satisfação, é uma honra para mim fazer parte da história do Clube Leitura do Rio de Janeiro. Estou 100% à disposição nesse momento, em todos os outros momentos. Ninguém solta a mão de ninguém. Cultura salva vidas. Cultura impulsiona a gente para frente, tira a gente de poços que a gente achava que não tinha fundos e traz mudança dentro da sociedade, traz mudança de discurso, traz mudança de comportamento. Então leiam, não deixam de ler, não deixem de estar dentro desse movimento de cultura modificando a sociedade, tá bom? Um beijo muito carinhoso para vocês. Obrigada, Isa. Beijo, obrigada, Mari. Obrigada, Clube. Obrigada a você. Ana, Ju, todo mundo que esteve por aqui, que eu consegui ver, né? Minimamente. Se vocês quiserem fazer pergunta, pode deixar na live que eu respondo. Não tem problema, não. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau.